Peixoto, boa noite. Vê se meu áudio tá bom aí, dá um oi aí, se estão me ouvindo bem, por favor. Que aqui não tem muito como testar. O pessoal que tá entrando, só dá um oi aí no se tá dando para ouvir direito. Show, show. Deixa a galerinha entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Opa, boa noite, galerinha tá entrando. Show. Anderson Big, Peixotão. Pô, começamos uma live junto com o Fábio Pochá, hein? Que concorrência, hein? Acabou de me avisar aqui. Aquino! Saudade de você, meu amor. BTU também já tá na área. Vamos ver aqui. Opa! Olha o Plumas e Paetês, que saudade de vocês. Poxa, o ano que eu ia lá receber o prêmio. Aconteceu tudo isso, né? Por favor. Paulo Renato tá na área também. Opa, Vinícius Natal. Vamos ver aqui. Cadê o nosso amigo Leandro Vieira? Vamos ver se ele já está na área. Ainda não. Mas já avisei ele aqui no WhatsApp. Daqui a pouco ele está entrando aí. Deixa eu até dar uma confirmada. Bom, antes do Leandro entrar, e a galeria já vai entrando aí, a gente sabe que no próximo sábado, né, seria a nossa festa, a festa da premiação Sambanete, que é uma das festas assim hoje já uma das mais tradicionais do carnaval, e que a gente, enquanto coordenador, né, a gente sempre falou que é uma festa de sambista para sambista, né? Então, em função disso tudo que a gente está vivendo, esse isolamento que é necessário, que se faz necessário, a festa do Sambanete, assim como todos os eventos, todos os lugares que teriam aglomeração, foram, enfim, cancelados, né? Então a gente não diz nem que foi cancelado, a gente diz que foi adiado, porque a nossa vontade de fazer essa festa é tão grande, né? E a cobrança pela festa também é tão grande, que a gente evita falar que foi cancelado. A gente diz só que é um tempinho que a gente está dando, mas que a gente vai fazer, nem que seja no molde um pouquinho menor, a gente vai fazer aí de alguma forma um encontro para entregar o troféu aos premiados do Carnaval 2020. Não sei se alguém já viu o Leandro Vieira por aí, eu ainda não vi aqui na minha lista, deixa eu dar uma procurada. Opa, vamos chamar aqui o Leandro Vieira, nosso primeiro convidado de hoje. Lembrando que depois a gente vai estar com Leonardo Bora, tá bom? Vieira! Você me E ouve? aí? Tranquilo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá Ah, aqui beleza. bem, bem A bonitão. imagem tá mexendo? Tá mexendo. Não tá igual na Tereza Ah, Cristina, que de vez em quando você entra e fica congelado. o meu, mas pra mim tá congelada. É? Não, pra mim agora deu Agora uma tá travadinha, mexendo. mas tá funcionando. Show. Então, E a aí? ideia eu estava conversando com o pessoal aqui, né? Já estava por aí na área, que no sábado agora a gente estaria fazendo a nossa primeira, a nossa festa, né? Enfim, a nossa festa de premiação lá na quadra Dom Luiz da Tijuca. E depois de tanto tempo, né? Nossa primeira premiação foi em 99, então a gente estaria aí esse ano sem fazer essa festa. E aí eu queria lembrar o seguinte, falar um pouquinho de Carnaval da Imperatriz, né, no qual você foi vencedor aí de alguns prêmios, mas antes tentar ver um pouco a sua trajetória lá com o Sambanete. Você já em 2015, quando você assume a Caprichosos de Pilares, você ganha, né, como carnavalesco Revelação, e aquele ano ganha também Enredo. Na Minha Mão é Mais Barato, né, que foi o enredo da Caprichosos. E aí depois, em 2019, você Acho que novamente ganha com... foi o meu primeiro prêmio, eu acho. Foi? Meu primeiro, foi meu Então... primeiro prêmio de carnaval foi o Sambanete do Enredo.
E o da revelação, e o de E revelação. de revelação. O Sambanete tem, como a gente sempre teve um olhar, por mais que a gente foi cobrado ao longo dos anos aí que começasse a olhar para o especial, mas o nosso carinho sempre foi mais pelo grupo de acesso, que a gente entende, não que no grupo especial não tenha dificuldade para fazer carnaval, a gente sabe que tem e é bastante, mas a gente entende que o carnavalesco, no grupo de acesso, é onde ele tem que colocar toda a criatividade mesmo, porque não tem jeito, né? O que move mesmo é a questão da criatividade. Então a gente teve vários carnavalescos que ganharam o primeiro prêmio Sambanete. O grupo de acesso ele é de fato desprestigiado, né? Esse olhar para o grupo de acesso, quer dizer, essa falta de olhar para o grupo de acesso, ela existe. Então é bacana você ter um prêmio assim, e olha mais para o acesso do que para o grupo especial. O especial. Para a galera que faz grupo de acesso, né, que é realmente muito mais difícil do que fazer o grupo especial, o Sambanete é, sem a menor sombra de dúvida, o prêmio mais importante, né? É o prêmio mais... porque é esse olhar, né? É como se alguém... O grupo de acesso tem as suas dificuldades e é como se poucas pessoas olhassem para o grupo de acesso. Uhum. Então, é bacana, porque são muitos profissionais, não são só as escolas. Claro, são os casais, mestres ali porta-bandeira, são os coreógrafos de comissão de frente, são os mestres de bateria, são os carnavalescos, né? Uma galera que, de um modo geral, as pessoas não olham muito. Então, ter um olhar para o grupo de acesso é importante pra caramba. Sem contar que a festa é a melhor festa, né? Só acaba de manhã. Todo ano a gente fala que vai tentar fazer menor, mas não adianta. Acaba de manhã tomando cerveja lá nas barraquinhas de lá de fora. Se for menor, vai todo mundo reclamar. É muito cansativo. Pra gente, então, que está lá o dia inteiro montando, né? Quando dá uma certa hora, é complicado. Mas o que eu queria ver com você é o seguinte, Leandro. 2015, você ganha pela Caprichosa de Pilares, né? 2020, você recebe também por uma escola do grupo de acesso, que é a Imperatriz Leopoldinense. E nesse caminho aí, você passa pela Mangueira, né? Com campeonatos, enfim. O Leandro de 2015, né, e o Leandro de 2020, qual é a maior diferença entre esses dois Leandros? Porque a cada carnaval é claro que a gente vai reconstruindo a nossa ideia do que é carnaval, de como fazer carnaval. Por mais que a gente tenha uma essência, por mais que a gente tenha uma cara. Mas aquele Leandro que começou lá na Caprichosa de Pilares, eu fui lá visitar teu barracão com aquela dificuldade toda, né, para colocar um carnaval decente na rua, como a gente diz, para esse Leandro que ganha um prêmio na Imperatriz. O que mudou nesse Leandro em 5 anos, em 6 carnavais? Cara, com honestidade, não mudou nada no Leandro de 2015, não mudou nada. Eu continuo tendo... Quando eu recebi o convite para fazer a Caprichosa de Pilares, eu aceitei de uma forma muito despretensiosa. E eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade que, se fosse para dar certo ou se fosse para dar errado, eu tinha que fazer as coisas da maneira que eu acreditava. E o carnaval da Caprichosa foi feito da maneira como eu acredito que é o carnaval. E quando eu recebi o convite para fazer a Mangueira, né, a Mangueira início em 2016, eu recebi esse convite de maneira tão despretensiosa quanto que eu recebi em 2015, porque eu, com honestidade, eu não imaginava, quando fui contratado, que eu seria campeão daquele ano. Eu não imaginava que eu teria... eu aceitei o convite de fazer a Mangueira cheio de receios, né? Com a dúvida de, será que sei fazer isso mesmo um ano só? Claro que a gente corre atrás de aprender e dá tempo de aprender. E o resultado, a prova que dá tempo de aprender é o resultado do Carnaval 2016. Só que, como para mim era uma coisa que ia ser passageira, eu não achava que no ano seguinte era o fim do mandato do Chiquinho, eu não achava que no ano seguinte, se desse errado, eu continuaria sendo o carnavalesco. Então eu continuei acreditando na minha maneira de fazer, né? E a minha maneira de fazer é uma maneira que ela privilegia outras coisas. Então, o Leandro que fez a Imperatriz agora, certamente eu desfrutava de uma escola com uma condição financeira que todo mundo sabe que não era uma condição financeira de grupo de acesso, mas ainda assim a prioridade foi um carnaval leve. O Carnaval da Imperatriz,
ninguém pode considerar que o carnaval que a Imperatriz apresentou para ser a campeã da Série A em 2020 foi um carnaval luxuoso. De longe não foi. Certamente não foi. Eu continuei privilegiando o que eu acredito ser carnaval. E eu acho que a atmosfera que a Imperatriz levou para 2020 não é uma atmosfera de luxo, né? É uma atmosfera, inclusive, de abordagem simples. Revendo agora desfiles, que eu passei de estar em casa, né? Então a gente acaba assistindo desfiles. A própria Unidos de Padre Miguel, que é uma super escola, um escolão mesmo, eu acho que em aspectos estéticos, ela não acho melhor, mas acho mais luxuoso, né? Acho mais um luxo mais evidente da maneira como as pessoas acham que é luxuoso fazer carnaval. Então, assim, tem pouca diferença do Leão, pouca ou nenhuma, que a maneira de pensar é a mesma. É claro que existe o aperfeiçoamento de fazer, mas eu continuo insistindo em fazer da mesma forma. E quando você pega caprichosos, eu vejo que, eu sempre defendo um pouco isso, não que isso tenha que ser uma regra, mas eu acho que é interessante que o carnavalesco, quando entra numa escola, que ele tente dialogar com o estilo daquela escola, né? Que ele não chega ali com uma autoridade de, não, tem que ser o meu estilo. Então, você chega na Caprichosos, faz um enredo que tinha a crítica, mas com um tom de reverência, que a gente sempre qualificou que a crítica da Caprichosos era uma crítica diferente da São Clemente. A São Clemente era uma coisa mais política, e enquanto eu acho que a Caprichosos até tem bumbum de fora para chuchu, já coloca essa questão da irreverência. Então você faz uma crítica na questão do toma lá da cá, da venda dos escritórios de samba enredo, enfim, tudo aquilo que... Mas ao mesmo tempo com uma irreverência que é a cara da Caprichosos. Quando você vai para a Mangueira, você também vai ali, entre aspas, numa zona de conforto da Mangueira, que é um enredo de homenagem, né? Claro que você fugiu daquele tradicional de nasceu, cresceu, pegou o trem, foi para o Rio de Janeiro, você fez ali o link com a questão do sincretismo religioso, da Betânia, né? Enfim, e trouxe um carnaval novo, mas era uma homenagem. E, de repente, você caminha ali para enredos que te rotulam um pouco como um carnavalesco mais político, aquela coisa toda. Fazer a Imperatriz, de certa forma, o desafio de fazer a Imperatriz, e principalmente uma reedição de um carnaval vitorioso, que tinha um estilo só do Arlindo Rodrigues, também para você, porque muita gente achou que fazer a Imperatriz não seria um desafio. O desafio estava na Mangueira, né, no enredo político e tal, mas fazer a Imperatriz, um enredo que foi campeão, um enredo que tinha a marca de Arlindo Rodrigues, também não foi um grande desafio para o Leandro Vieira? Ou foi não, vou respirar aqui? Não, cara, fazer a Imperatriz foi um super prazer pro Leandro Vieira, assim, né? Eu aceitei o convite do seu Luiz com o interesse de me divertir, o interesse de ter prazer mesmo, né? É uma escola que eu tenho um carinho enorme. Você sabe que eu já tinha trabalhado por lá. Eu e a Imperatriz nós temos afinidades estéticas. Então, quando eu recebi o convite, isso me encheu de prazer. Eu não acho que... E, na verdade, essa ideia de desafio, eu não achava que nem fazer a Mangueira era um desafio, assim, né? Fazer essa proposta na Mangueira é um desafio. Eu tenho muito mais esse olhar da escola de samba enquanto um lugar para você questionar, para você se colocar enquanto cidadão, enquanto artista. Então, assim, não foi um desafio fazer a Mangueira também da maneira como eu fiz fazer, né? Eu acho que tem a ver com o artista que se diverte fazendo. Para mim, foi maravilhoso fazer a Mangueira de 2020, assim como foi maravilhoso fazer a Imperatriz de 2020, né? Talvez, mas nem isso, cara, porque as pessoas também, por exemplo, eu nunca me senti cobrado a subir com a Imperatriz, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas falam, a Imperatriz caiu, tinha que subir com... Não, eu acho que isso são consequências. São consequências do trabalho bem feito, do trabalho feito com prazer. Você sempre colocou nas suas entrevistas que você era cobrado, né? Aquela coisa que a Imperatriz tinha que subir, que você sempre falou, a gente vai fazer o nosso melhor, eu vou fazer o meu melhor, né? E a escola vai fazer o seu melhor. Se isso nos levar
aqui, né, para um campeonato e para que a escola volte ao grupo especial é o que, né, todo mundo quer, mas a gente está se preocupando em fazer e levar o nosso melhor para a avenida. Como artista, eu acho que, assim, você vem de um enredo de crítica irreverente e, de repente, você vai para uma homenagem, daqui a pouco vem com um enredo que junta lá a questão do sincretismo brasileiro, religioso no Brasil, e daqui a pouco você vai para essa veia mais crítica, e agora já deu sinais que quer se desfazer um pouco dessa questão do rótulo, né, de ser um carnavalesco político, que, entre aspas, compra briga o tempo todo, e quer, de repente, caminhar por outros mares. Então eu vejo que, em termos de enredo, de tema, o Leandro é inquieto. Ele está ali o tempo todo tentando se reinventar. Mas a gente entende que a cara, a estética, ela vai se consolidando. Hoje, quando a gente vê um figurino na internet, não precisa mais ter escrito embaixo Leandro Vieira. A gente sabe que aquele figurino é do Leandro Vieira. Ou seja, você acha que em algum momento da tua vida essa inquietude que você tem de pensamento, de enredo, de tema, vai se refletir também na estética, de você querer mudar completamente tudo que você tem? Sim, eu acho que tenho certeza que sim. Só que existem mecanismos que possibilitam isso, né? A questão do enredo, ela é uma questão mais latente. A questão estética, ela é uma questão que ela está num outro plano, né? Aí vou citar referências carnavalescos que eu tenho como referência para poder facilitar o diálogo e não usar o meu trabalho, né? A Rosa Magalhães, por exemplo, que é a grande carnavalesca, e o Renato, um grande carnavalesco, são artistas que, independente do enredo, construíram uma linguagem plástica consolidada, né? Isso se consolida com o tempo. Então, eu, enquanto artista, busco isso. Só que eu, enquanto artista, com 6 carnavais, eu não tenho isso, né? Eu não tenho a possibilidade de saber. Mas aí eu entendo quando você fala que não. Mas, por exemplo, aí eu vou justificar no sentido de daqui a 2 carnavais, ou 3, ou 4, eu posso experimentar alguns caminhos plásticos que vão ser a minha marca daqui a 40, 50 anos. Sim. Então, assim, só que eu não trabalho com a ideia de ruptura. Nunca trabalhei com a ideia de ruptura. Inclusive, a ruptura é uma coisa estanque do meu processo artístico. Eu trabalho muito com a ideia da construção, né? Do fazer, tento mais uma vez, faz de novo, deu certo, o certo te possibilitou um resultado visual que te leva para outro, é uma escada, né? É uma construção. Eu busco olhar mais para o meu trabalho, né? Eu acho que o artista consegue produzir uma assinatura quando ele se olha, quando ele olha mais para o que ele faz do que para o que o outro faz. Então, assim, e tem uma outra coisa também, né? O Leandro que hoje faz a Mangueira é o Leandro que constrói uma identidade com a Mangueira, né? Quando você fala assim, a gente consegue enxergar o figurino do Leandro. Eu acho que também consegue entender que aquilo é um figurino da Mangueira, né? Então, assim, e a Mangueira é uma escola que tem um determinado perfil, né? Que eu vou descobrindo junto com ela e fazendo para ela. Talvez, às vezes eu penso um pouco sobre isso, porque eu, enquanto artista, tenho muitas dúvidas. Por exemplo, eu fiz uma Imperatriz Leopoldinense que eu acho que tinha muito cara de Imperatriz, mas tinha muito cara de Leandro e tinha muito cara de Mangueira. Então, é um jogo onde a identificação é um pouco complexa. Eu acho que talvez essa ruptura, eu penso nisso, talvez ela se dê também com uma troca de escola, né? Com uma troca de perfil, com uma troca de comportamento, né? Então, é muito complicada essa questão do perfil estético, né? Porque ele é construído. E eu sou um artista ainda muito jovem, acho prematuro dizer que minhas experiências até aqui me dão esse contorno. Já te dão uma coisa estabelecida. Essa história
do enredo político e tal, é um rótulo ruim, porque, na verdade, às vezes um rótulo mais comercial, talvez, conveniente. Porque se você parar para avaliar mesmo os meus 6 carnavais, os 6, eles são carnavais que dialogam, todos 6 dialogam inteiramente com o Brasil, né? Em aspectos diferentes, mas dialogam com o Brasil. São carnavais intimamente ligados com a cultura brasileira, com o momento político brasileiro, com o pensamento de um Brasil que foi, de um Brasil que virá, então, e de um Brasil de agora. Então, essa coisa o rótulo, ele é ruim para qualquer artista, né? Eu vejo a gente falando um pouco de Imperatriz, eu estou aqui como sambanete, não como Imperatriz hoje, né? Mas, enfim, acompanho o seu trabalho lá na Imperatriz. Eu vejo essa questão do rótulo. Na Imperatriz, duas coisas. Assim, que me incomoda. Uma é a questão de ser uma escola técnica. Porque quando a gente pega os resultados da Imperatriz, ela foi campeã em 80, 81, com Liberdade, mesmo em 94, 95 do JEG, a gente não tem, em momento algum, esse rótulo de uma escola técnica, que é uma escola que às vezes vai para o pejorativo, é uma escola fria, é uma escola que desfila para jurado e tal. Quando é que isso começa a surgir na história da Imperatriz? Em 99, que a Imperatriz faz um carnaval correto, dentro do que pede ali o regulamento, e a Mocidade com Vila Lobos faz um desfilaço, né? Vila Lobos da Mocidade foi uma coisa linda, mas a Mocidade fez um buraco muito grande lá no início da avenida, e esse buraco, na teoria, nem sei se foi exatamente o buraco, mas enfim, isso configurou que a Mocidade tivesse perdido o título para a Imperatriz. E aí vem essa coisa da escola técnica. E aí a gente tem que conviver o tempo todo, por causa de um carnaval, né, ou por 2, enfim, a mesma coisa que é uma escola de enredo histórico. Nesses 60 anos, não são tantos, tem alguns, mas se a gente for buscar, a Imperatriz navegou por vários ares, assim, e aí não, é uma escola que gosta de enredos históricos. Mas é por quê? Porque faz um Liberdade, que é um enredo, né, um desfile que marcou época, e aí todo mundo fica tentando voltar um pouco naquilo como receita de que é um sucesso. A Imperatriz fazer um enredo histórico é sucesso garantido. Nem sempre foi, né? Tem enredos históricos que a gente fez que não foram tão bens. Mas voltando para o Leandro, em 2013, quando você faz lá o Pará como figurinista da Imperatriz, né? E em 2014, que a gente fez lá, que você faz também o Carnaval do Zico, por mais que a gente tivesse o Leandro figurinista, era o Leandro que estava na sinopse, era o Leandro que dava opinião na escolha de samba enredo, enfim, por mais que a figura do Leandro ali era para desenhar o figurino, mas não, a sua participação sempre foi muito mais ativa num todo, no processo de criação de carnaval. E aí, você, quando tem o cargo de carnavalesco, isso tudo fica de fato na sua mão, né? Ou seja, dá orientação em tudo, desde do momento em que você é carnavalesco, você define, sim. Quando você pensa, eu tenho que fazer uma fantasia mais leve para a bateria, você está definindo como aquela bateria vai se comportar no desfile. Porque eu já fui prejudicado, eu sou ritmista, você também. Provavelmente, em algum momento, uma fantasia que tem dificuldade... Eu sou ritmista aposentado. Eu também. E aí, uma fantasia que tenha dificultado o nosso desempenho na avenida, porque tinha babado demais, ou porque tinha pano demais, enfim. Então, como carnavalesco, você dá o tom para tudo isso. E como você vê, de repente, essa interrupção dos segmentos, assim, falando, não, Leandro, o samba é esse aqui. Por mais que você ache que o outro conte mais o enredo, mas para efeito de desfile, esse samba é o que vai levantar, esse samba é o que vai animar. Como é que é o trabalho com os outros segmentos? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o desfile de uma escola de samba ele é um coletivo, né? Inclusive, a vitória é coletiva. Não existe a bateria que ganhou, não existe a comissão que ganhou, não existe o carnavalesco que ganhou, não existe o casal que ganhou, existe o ganho do coletivo. Quando todo mundo ganha, a escola ganha. E às vezes acontece muito basta que se um perder, às vezes você perde também, né? Então o ganho, ganhar em escola de samba é fazer com que todos ganhem. Então, assim, eu sou um cara que busco esse diálogo com a bateria, com um casal na sala de porta-bandeira. De um modo geral, com a comissão de frente.
é tudo muito acordado mesmo, tudo muito. Claro que às vezes você precisa provar que determinadas soluções talvez não atrapalhem, isso requer mais um jogo de cintura. Mas você precisa, às vezes, usar. Isso acontece muito com escola que tem aula comercial, né? Você precisa, às vezes, estar provando que você é a escola A e que a escola B faz isso e que isso na escola B está certo, né? Aham. Mas é um jogo onde todo mundo tem que jogar junto, né? A gente todo mundo tem que chutar a bola para o gol e fazendo suas concessões, fazendo o seu dever de casa. E com relação aí, voltando para o seu prêmio, né, Imperatriz, você teve aí, a gente ganhou lá melhor conjunto de fantasias, melhor conjunto, né, de alegorias, melhor alegoria, enfim. Essa ideia de fazer um enredo, porque, assim, só para colocar, muita gente não entende, o Sambanet, a gente não dá prêmio para samba reeditado e a gente não dá prêmio, consequentemente, para enredo também, né? Porque a gente entende que a ideia é que a pessoa possa construir sempre. Se a gente começa a privilegiar aquilo que já foi feito, isso pode virar até um... Você sabe que eu concordo plenamente com isso. Pois né? é nisso que eu quero chegar. As pessoas às vezes até me criticam, falando, você é contra a reedição e fez uma reedição de Imperatriz, né? Porque eu acho que a reedição, eu posso estar um pouco enganado, a gente entende que a reedição da Imperatriz, eu fazia parte desse processo, é porque o tempo que nós tivemos para a construção, né, de um carnaval pela data que a Lierge impôs, era muito curto. Não daria para a gente fazer uma disputa de samba enredo, todo aquele processo que a gente estava acostumado. Mas a Imperatriz, o próprio presidente, Luiz Pacheco Dumont, sempre foi contra a reedição, até porque a disputa de samba enredo é uma coisa que ele gosta muito, e a Imperatriz é uma escola que ainda prima por essa questão da disputa de samba. E é justamente isso que eu queria te perguntar, porque o tempo todo, quando você perguntado como era fazer a reedição, essa reedição, você falava isso, a reedição é apenas do samba, da trilha sonora. Então, não ver tantas vezes o desfile original de 81 e tentar uma referência nova, uma linguagem nova. Aí eu lembro que você às vezes perguntava assim para mim, Barcão, mas você acha que está com a cara da Imperatriz? Que eu estou achando diferente. Eu falei, não, eu estou achando que está muito a cara da Imperatriz. Então, mas você acha que foi uma forma de você conseguir sair desse problema, a reedição? Ou seja, tenho a trilha sonora, eu tenho um tema, não um enredo, porque o enredo você reescreveu. Eu tenho um tema definido, eu tenho uma trilha sonora, mas eu quero navegar por coisas completamente diferentes, inclusive mudando um pouco esse conceito lá de ordem de carro que fecha setor, carro que abre setor. Então foi uma forma de você fugir dessa coisa do tô fazendo enredo que já foi feito uma vez e eu quero fugir disso. Eu não tenho o hábito de assistir. Eu já falei isso mais de uma vez também, falo sempre. A minha ligação com o carnaval, com o desfile das escolas de samba, ela é uma ligação, inclusive, tardia. Né? Eu gosto de carnaval porque gosto do carnaval da rua e gosto de escola de samba porque gostava da bateria, gostava do ambiente. Eu gosto muito mais do universo da escola de samba, né, enquanto lugar de encontro, de celebração de cultura, do que do desfile em si. Quer dizer, hoje eu gosto até mais, porque me relaciono mais. Mas quando eu cheguei nesse universo, não era uma coisa assim, como eu vejo alguns amigos carnavalescos e profissionais que tinham isso como um lugar assim, consagrado, né, no interior. Eu não. E é claro que quando eu trabalhei na Imperatriz, né, não estou dizendo agora, quando eu trabalhei na Imperatriz como figurinista lá atrás, eu precisava, inclusive, me ambientar com que escola é essa, né? Quem é esse tal de Arlindo Rodrigues que todo mundo fala? Quem é esse tal de Viriato que todo mundo fala? E aí eu fui procurar saber e assistir alguma coisa, né? É claro que eu tenho referências a respeito de grandes carnavais, né? Claro que eu tenho na minha cabeça a baiana do Fernando Pinto para Tupinicópolis, né? É claro que eu tenho a referência na minha cabeça do Braguinha sentado no banquinho de 84 com o Max. E eu tenho algumas referências na minha cabeça do trabalho do Arlindo, né? Para não dizer que eu não assisti nenhum desfile do Arlindo completo,
Eu já falei com você que eu adoro, acho para mim um dos melhores carnavais do Arlindo o da Chica da Silva, né? 83. Isso. E o do Lamartine, eu conhecia um pouquinho mais assim, porque é um samba que eu adoro, né? Um samba é um samba, talvez um dos sambas da Imperatriz que eu mais gosto. E então eu tinha aquela noção daquele trenzinho, das cabeçonas e tudo mais. Só que, tipo, eu não fui ver. Eu sabia que tinha um momento time de futebol, né? Uhum. E aí isso fica, mas eu preferi caminhar pelo Lamartine, que eu gosto. Porque, assim, eu conheço a obra do Lamartine. O Lamartine é um compositor, desses compositores que eu gosto, né? Porque eu gosto de música. Então eu sabia que o Lamartine, por exemplo, tem uma obra junina gigantesca. E eu não lembrava que se tinha no desfile da Imperatriz um momento junino. Mas, para mim, enquanto um artista, né, e enquanto um admirador da cultura popular, Passar batido disso? passar batido Impossível. disso não fazia sentido. Quem me disse que não tinha, que só tinha uma fantasia, foi você. Né? Porque eu não fui lá ver se tinha. Por exemplo, eu até hoje não sei, porque realmente não assisti completo, se o desfile da Imperatriz, do desfile original, tinha um momento dedicado inteiramente às marchinhas do Lamartine. Né? Eu não lembro se tinha a marchinha do Grande Galo. Eu não sei se foi abordada no desfile original. Mas, para mim, que me acostumei a brincar na rua, quando as tubas tocavam a marchinha do Grande Galo, e no meu bloco toca até hoje, é um negócio que para mim era importante. Não tinha como eu fazer, né? Rir de palhaço. Eu não lembro se no desfile, não sei, tinha rir de palhaço no desfile? Não. Palhaço Então, não. aí eu lembro que tinha Pierrot à beça. Pierrot, eu sei que tinha muito. Pierrot branco e tal. Mas eu quis caminhar mais pelas minhas referências. Então, assim, era um samba que... Existem alguns sambas, né, para quem gosta de carnaval, que eles ficam na cabeça da gente e para gente que trabalha com visual, eles geram um visual que às vezes eu não vi, né? Eu gosto da Mangueira, eu adoro a Mangueira de 84, o samba do Braguinha. Eu nunca assisti o desfile inteiro da Mangueira de 84, do Braguinha, para saber o que tem naquele carnaval, né? Mas ouvindo, né? Eu consigo imaginar um carnaval inteiro que em algum momento vai encontrar ponto de referências ali com que o Max fez a 84, mas que independem daquilo. Então, assim, quando eu penso em reedição, embora eu nunca tenha pensado, é até bacana usar esse espaço para poder falar disso, né? Eu só optei uma reedição da Imperatriz porque não havia tempo de fazer. Você acha que eu não queria eu não queria ter um samba da ala de compositores da Imperatriz Leopoldinense? Qual carnavalesco que não quer? Assim, são muitos, mas assim, qual carnavalesco que não quer saber o que o Marquinho Lessa, por exemplo, pode fazer de samba para você? Qual é o carnavalesco que não quer saber o que o Zé Catimba pode te oferecer em termos de samba, né? Quem é que não quer? É óbvio que eu queria. Para mim, a Imperatriz é uma das escolas de samba enredo, uma das melhores, uma das maiores. Só que não havia tempo. Não, então, assim, eu não podia achar que a minha vontade ela não pode ser maior do que aquilo que vai ser melhor para a escola. Para a escola. E naquele momento era melhor para a Imperatriz queimar uma fase para poder ganhar outra, né? Sim, claro. E aí eu optei por um samba que eu gostava, que é um samba dessa forma. Eu acho que eu sempre coloco isso, né? Como muita gente sabe, eu joguei muitos anos bateria e depois venho jogando samba enredo, inclusive no grupo de acesso. E eu falo que para mim, pessoal, para você, o que é um samba bom? Eu falo, para mim o samba bom é aquele que foge da Sapucaí. Aquele samba que só serviu para efeito desfile Sapucaí, para mim não é bom. O samba bom é aquele que vai ser cantado em outras esferas, que a gente vai no Renascença, tá cantando, que a gente vai no bloco, tá tocando, que a gente vai numa festa de fim de ano, vai tocar. Aquele samba que é feito, funciona, dá até o campeonato para a escola, mas quando toca, ninguém sabe que samba não teve efeito. Leandro, eu queria te agradecer. O nosso papo vai continuar agora com o Leonardo Bora, foi vencedor, né, pela Grande Rio.
E eu queria, assim, deixar assim, um minutinho aí para você, suas considerações finais. Tem muita gente do Império aí curioso para saber o que vem por aí para o Império Serrano, Ah, porque a cobrança não vai ser diferente lá, não. Leandro, não, obrigado. tem A gente vai certeza. se falando. Um beijo no coração. Faz aí suas considerações Valeu. finais. Eu vou agradecer. Nós não vamos ter, a gente não vai ter a festa tão cedo, infelizmente. É, Então, vou agradecer o olhar da galera aí do Sambanest para o meu trabalho. Agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Acho que qualquer coisinha que a gente conversa, que a gente fala na quarentena ajuda muito. Mandar um abraço para a Imperatriz, né? Esses prêmios são da Imperatriz, né? Esses prêmios são prêmios construídos com a Imperatriz, para a Imperatriz. Eu sempre fico feliz quando ganho um prêmio de fantasia, porque eu gosto de fazer figurino. Mandar um abraço para os mangueirenses. Nós estamos aí, todo mundo está aí na expectativa de quando será o carnaval do ano que vem. E eu estou pensando o que vou fazer para o Império, o que vou fazer para a Mangueira. Então, mandar um abraço para todos os meus amigos, para a Ludmila, Serginho, meu irmão. Tem uma galera que eu vi subindo aí na live, não dá para ver todo mundo. E dizer para a galera se cuidar, para a galera se cuidar para quando tudo isso passar, a gente se abrace, a gente se beije, a gente brinque, cante e dance, sem que ninguém, sem que vida nenhuma seja perdida. É o momento da gente se cuidar e, tão logo possível, fazer festa, né? Porque acho que todo mundo quer celebrar a vida depois disso. As pessoas perguntam assim, quando é que vai ser o carnaval? O carnaval vai ser no primeiro dia, quando a gente puder ir para a rua. Eu tenho certeza que todo mundo vai fazer festa, né? É o carnaval no sentido de quando eu puder ir num bar, quando eu puder sentar numa mesa e beber e ouvir música, naquele dia vai ser o meu carnaval. Agora, os desfiles, aí é outra história, né? Aí é a gente outra vai saber história. depois, né? Depois a gente sabe. Enquanto isso, a gente vai pensando o que faz. Então é isso, um É isso. abraço. Vou aproveitar também, o Léo deve tá aí chegando, deixar aqui também a minha admiração pelo trabalho dele e do Gabriel. Eu também não assisti na época, mas pude assistir depois do desfile, né? Assistindo em casa. Dar parabéns, é um trabalho magnífico e que a gente possa, em breve, estar mostrando o que a gente faz novamente. Valeu, um abraço. Valeu, Leandro. Fica com Deus. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Acho que foi aqui. Foi. Bom, Leandro Vieira, né? Nosso grande Leandro. Eu vou procurar aqui logo, não vou perder tempo, não. Só de mandar um oi aí para a galera da Imperatriz que veio prestigiar também o Leandro. Vi que o Lolo estava por aí, Cris, Hanna, Sheila, pessoal lá da quadra. Muito obrigado. Ô, bora tá aqui. Deixa eu clicar logo aqui nele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Desculpa, galera. Estou aprendendo a mexer nisso aqui. Procurando aqui o Leonardo. Opa, achei. Desculpa aí, a prática não é muito boa. Estou te aguardando, Léo. Te chamei lá. Tá conectando. Opa, querido. Beleza? Oi. Tudo E bom, aí? André? Boa noite. Tudo bem. Queria, antes de qualquer coisa, te agradecer aí o tempinho dispensado para esse papo. Eu sei que mesmo em quarentena, a vida não para, né? A pesquisa, os textos, enfim. Pelo contrário, eu acho que eu nunca produzi tanto quanto nesse período aqui que eu estou isolado. Então, eu queria agradecer a você e, claro, né, e já deixar aqui o meu abraço, o meu carinho pelo grande meu amigo Gabriel Haddad. Para a gente começar, sem muito papo, o que a gente viu esse ano, o Bora? Eu vou chegar daqui a pouco lá, vou voltar lá na questão do Leonardo Bora do virtual para Sapucaí, tá? Mas para a gente começar, essa questão da religiosidade, né? Desde que o samba é assim, né? Eu digo que seja por sobrevivência ou por conveniência,
o samba sempre teve atrelado essa questão da religiosidade. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Festa da Penha, eu falo aqui porque eu estou em Olaria, né? Eu vejo aqui da minha sacada a Igreja da Penha, a gente tinha lá em cima da igreja o louvor, né? Vamos dizer assim, os cantos sacros, e a gente tinha ali no que eles chamavam de Arraial da Penha, a batucada, a capoeira, o jongo, enfim, que era um grupo de negros que vinham. Então, essa questão da religiosidade ou do sincretismo religioso, essa relação com o samba, você está me ouvindo? Para mim, travou a copa. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, opa. Opa. E a Grande Rio, ela tem dois grandes desfiles que ficaram na nossa memória, que foi Águas Claras para um Rei Negro, que vocês até fazem uma observação dentro da sinopse sobre o enredo, e também o Santos que a África não viu. E, de repente, por essa questão que a gente entende, que a escola tem que muitas vezes enveredar por enredos patrocinados, e ao contrário de outras artes em que só chega o capital, na escola de samba não. Quando a Petrobras entra, ela fala, tem que falar da energia, tem que falar do petróleo, que não acontece no cinema, né? Ela dá o dinheiro e o filme pode ser de qualquer coisa. E no carnaval isso não funciona. Então, de alguma forma, e já tentando completar, eu vejo que o carnaval o carnaval, aqui falando desfile de escola de samba, né? Carnaval a gente sabe que é uma coisa maior. Mas os desfiles, eles são julgados. Então é natural que quando um determinado tema, um determinado desfile vai dando certo, as outras escolas vão seguindo essa receita, porque todo mundo quer ser campeão, né? Então, se falou muito, a gente viu esse ano muito essa questão de enredos, entre aspas, aí, políticos, né? A Mangueira veio de um enredo político que deu resultado, que deu certo, e é natural que as outras escolas tentem se enveredar por esse caminho. E aí, no momento em que a gente está falando, né, de tanta... de templos de Umbanda e de Candomblé sendo aí invadidos, depredados da intolerância religiosa mesmo. Então, duas coisas. Esse enredo é um resgate da Grande Rio de outrora, que tanto nos fez bem, e também foi um enredo com essa vontade política, também desse cunho político, ou isso veio depois? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando, né, a nossa conversa. Eu costumava dizer nas entrevistas, eu e Gabriel, que não é um resgate de uma outra Grande Rio, porque a gente não consegue, na verdade, resgatar nada. Inclusive, foi uma expressão muito utilizada quando a gente chega na Cubango em 2018, com o movimento Resgata Cubango, era o refrão do samba. É difícil resgatar algo, porque esse algo já está ali. Então, quando a gente chega na Grande Rio e começa a conversar com cada componente anônimo da escola, uma dessas 3.500, 4.000, 5.000 pessoas que ao longo de todo um ano frequentam uma escola e vivem aquela escola, não há nada para ser resgatado, é a vivência cotidiana, diária, que está nas menores coisas de cada uma dessas pessoas. E na vivência de um desses torcedores da escola e de toda essa ampla comunidade de Caxias, havia esse desejo de que a escola se reencontrasse, se olhasse num espelho simbólico e entendesse a importância que foi para ela, uma tão jovem escola, fundada em 88, ali no começo da década de 90, cantar na avenida Águas Claras para um Rei Negro e Santos que a África não viu. De cultura. A partir do samba de 96, na era dos Filipes, o Brasil era espanhol. E a minha postura enquanto carnavalesco, eu, Gabriel Natal, que está acompanhando a nossa conversa, pesquisador, que participa Vinícius, de todas as etapas de produção dos nossos carnavais, a gente gosta de pensar carnaval nesse diálogo permanente com outras pessoas. Inclusive há uma expressão que a nossa sala é sempre aberta, a sala dos carnavalescos está sempre aberta, a gente recebe todo mundo, que é parte do nosso processo. Comunidade nas suas menores características, nos seus menores detalhes, e a partir disso extrair material para a produção deste que é o maior espetáculo da Terra. E conversando com cada componente da Grande Rio, a gente entendia essa necessidade, e para desenvolver da Gomes, era um personagem
que já estava no nosso universo, a gente já conhecia ele, não só pela apresentação da Grande Rio de 2007 e pelos outros desfiles em que ele é citado, mas pelo apreço que a gente tem pelas religiões de matriz africana, pela vivência que a gente tem nesse universo. Então não era um desconhecido, faltava essa pesquisa mais aprofundada, e quando a gente começou a descobrir outras facetas da personalidade dele, a gente viu ali um enredo pronto e não teve medo nenhum de embarcar nessa onda. Então a nossa postura artística é muito baseada nessa ideia do diálogo, nessa ideia da conversa, da audição, de jogar com as contradições. Às vezes não é fácil, né? A gente fica ali administrando opiniões conflitantes, mas a gente gosta muito disso. Então, tá travando um pouquinho, você tá, pra galera tá falando, tá travando, pra mim travou, mas eu consegui te ouvir. E aí vocês, na verdade, falando um pouquinho de Sambanet, né? Vocês ganham lá em 2018 Revelação Enredo, né? Pela Cubango. Em 2019, Conjunto de Fantasia, um espetáculo, conjunto alegórico, alegoria, enredo. Enfim, a Cubango foi vice-campeã, mas poderia, né? Ter sido ali, a Estácio foi campeã, mas a Cubango, enfim, poderia ter sido consagrada campeã. E aí vem a Grande Rio. Aí voltando um pouquinho, porque é interessante, porque eu conheço o Leonardo do Carnaval Virtual, né? Aquele que estava lá desenhando os carnavais virtuais, enfim. E aí constrói uma marca, ou seja, um estilo, isso, com os livros, né? Esses livros que foram editados aí com a parceria do Fabato, Alexandre Medeiros, então já vinha. Então essa questão do desenho era uma coisa que todo mundo sabia. Eu queria... Tem você, tem o Gabriel e o Vinícius, né, que a gente conhece, que é um historiador, pesquisador. Como é que é a divisão de trabalho de vocês? Assim, todo mundo faz de tudo ou não? Não, peraí, você vai mais para essa área, o outro cuida mais disso, eu cuido mais de alegoria, eu já gosto mais de pesquisa de material. Como é que funciona isso? Não existe uma divisão, a gente sempre fala isso. É um trabalho muito integrado em todas as etapas. Eu não sei se todo mundo está conseguindo escutar, é a minha internet que está travando, o que está... Mas, assim, para mim, às vezes dá uma travadinha e volta. Tá dando para... Tá. Não existe uma divisão. Todo mundo pesquisa, o diálogo é ininterrupto e permanente. A partir do momento que o enredo é definido e que a gente começa a produzir, é uma produção ininterrupta, é um fluxo contínuo e todo mundo participa, todo mundo opina. A única diferença que existe nessa parceria minha e com o Gabriel Haddad, que se dá desde o Carnaval de 2015 no Acadêmicos do Sossego, é que eu desenho à mão, lapiseira, no computador, utilizar programas. Entendi. E essa diferença ela é a diferença nas ferramentas, mas agora para mim travou. Deu uma travada, bora. Deixa eu ver aqui se o pessoal está conseguindo... Deixa eu ver aqui se é a minha internet. Posso te chamar de novo, o que você acha? Acho que deu uma travada, eu vou fechar e vou chamar de novo, bora. Não sei se você... Bora. Tá, eu vou fechar aqui e vou chamar novamente, espera aí. Chamar aqui novamente, está travando. E aí fica um pouco mais difícil. Galera boa aqui, dá vontade de conversar com todo mundo, vou passando aqui. Marquinhos, meu diretor, vamos trabalhar, Marquinhos. Vamos fazer carnaval, tô doido para voltar pro barracão. Acho que o Bora deu uma caída, que eu não tô vendo aqui. Bora, se tiver online, dá um oizinho aí nas mensagens, pra gente ver. Pra mim deu uma... Mestre Lolo, ontem a live do Mestre Lolo lá do Swing da Leopoldina foi muito boa. Lembrando que quinta-feira, pessoal aí do Sambanet, bora, se tiver online, dá um oizinho aqui. A gente vai ter cantores, os nossos queridos Gilcinho
e o nosso querido Diego Nicolau vai estar presente, né, na live de quinta-feira. Então a ideia aqui do Sambanet é que a gente possa fazer essa live toda terça e toda quinta, né, batendo esse papo aí com os vencedores do prêmio, já que a gente não vai ter esse ano, pelo menos num primeiro momento, a gente não vai ter a premiação. Bruninho está presente também, Bruninho carnavalesco lá, que fez esse ano Capa História de Pilares, está aí presente na live. Deixa eu tentar ver se eu acho novamente aqui o Bora, peço um pouquinho da paciência de vocês. Deixa eu ver aqui se ele já está... Opa, está aqui. Está conectando aqui. Será que agora foi? Está na serra? Agora eu estou te ouvindo. Está na serra? Não? Será que foi agora? Estou tentando aqui melhorar. Tô te ouvindo. E aí a gente estava falando... Vamos lá. Deixa eu só para completar, que eu queria assim, eu acho interessante quando a escola de samba, de alguma forma, descobrem personagens, porque eu sempre falo que o quanto eu aprendi na minha juventude com enredos de escola de samba, né? Era uma forma que nós tínhamos de aprender. E a importância, né, de esse personagem tão rico da nossa cultura e que não era tratado. Assim, eu comparo um pouco como o Pamplona, que na década de 60 foi descobrindo, né, aqueles personagens esquecidos da história oficial e foi trazendo esses personagens para a gente. E aí vocês trazem o Joãozinho da Goméia. Então, como é que foi descobrir esse personagem? A questão dele ser essa multiplicidade, vamos dizer. O cara trouxe para o carnaval, né, a estética da roupa do santo, a forma que ele fazia, ele trouxe isso para o desfile de escola de samba, ou seja, ele agregou, ele conversou esses dois mundos. Como é que foi não só descobrir, no sentido de, opa, ele existe, mas de ir descobrindo a cada dia esse personagem e onde eu quero chegar? Existem enredos, e eu já participei de alguns, que a gente tem que inventar. Que a gente tem que inventar coisa, que o enredo parece... O tema é bom, mas quando você vai colocar no papel, você fala, Jesus, eu tenho aqui um setor inteiro e não sei o que eu falo. E já tivemos enredo em que você tem que tirar, porque é tanta coisa que você tem que tirar. Como é que foi esse enredo para vocês? Vocês tiveram que buscar muita coisa e inventar, no sentido de ir descobrindo, ou não? Já veio muita coisa que vocês dizem, tá difícil, vamos começar a eliminar coisas aqui. Bem, até respondendo algumas pessoas que pediram para eu voltar na resposta, eu acho que vou falar um pouquinho de uma coisa dentro da outra. Claro. Este foi um enredo de cortar o tempo todo. Foi um enredo em que a gente precisou fazer opções, fazer uma curadoria, que é o termo do meu querido Leonardo Antan, já na escrita da sinopse, porque era um volume de informações, de histórias, de memórias orais tão grande, tão volumoso, que a gente precisou fazer uma triagem, uma expressão horrorosa, a gente precisou selecionar os dados ali já no início. Porque são muitas histórias e das mais variadas fontes, com as mais variadas leituras. Então, foi um enredo produto desse entrechoque, né? Dessa conversa permanente entre diversas versões para uma mesma história. Entendi. Eu acho que continua ruim a internet, né? O sinal aqui tá péssimo. Eu tô conseguindo ouvir com um pouquinho, assim, trava um pouquinho, mas quando tá vem a coisa... Tá beleza. Tá sim. E aí, deu certo, o campeonato não veio, poderia ter vindo, né? Assim como na Cubango, eu falo sempre que essa questão de campeonato fica decidido ali em pequenos detalhes. E, na verdade, o que acontece? Eu sempre coloco isso, falando um pouquinho do Bonatti julgador, né? Eu me sinto sempre muito mais tranquilo em julgar bateria, porque bateria é uma... Alô, mestre Lolo, que eu já julguei. A bateria é uma coisa mais técnica, né? Ou seja, faltou um determinado som, faltou afinação, atravessou um pouquinho, correu. E quando eu julgo o samba enredo, é horrível, porque eu pergunto, gente, quem sou eu para dizer que a obra artística de uma pessoa está certa ou está errada, está bonita ou está feia, tem poesia ou é boba, um refrão, entendeu? Eu sempre me sinto muito culpado quando eu julgo o samba enredo e sou obrigado a despontuar uma obra, né? E aí, e às vezes isso até reflete no resultado, claramente.
E aí eu quero, para o carnavalesco, essa intervenção do jurado, quando ele diz que achou a fantasia pesada, ou um elemento repetitivo, ou uso de material inadequado, ou o acabamento do carro poderia... Isso, como é que você recebe isso? Isso? Porque o diretor de bateria, eu tenho certeza que ele repensa. O mestre porta-bandeira, ele repensa. Ele fala, já que o jurado falou, vamos mudar um pouquinho. Uhum. Mas isso também reflete no trabalho artístico? Ou você fala assim, uma vez a Rosa falou que um jurado falou que ela estava fazendo caixotes. Ela falou, ano que vem eu vou continuar aqui fazendo meu caixote, eu não sei onde ele vai estar. E tipo assim, eu não vou mudar por causa de um jurado. Como é que é isso para vocês? Porque vocês são novos, né? Estão começando, então tem essa coisa de o tempo todo tem que estar provando que é bom. Eu gosto de ler justificativas, de ouvir comentários em geral. Eu penso que qualquer opinião, ainda mais as leituras, né, das justificativas do corpo de jurados, é importante e pode acrescentar algo para o meu trabalho. Mas não pode ser um condicionante. Então eu não faço um trabalho artístico, eu não penso um figurino, não penso um elemento alegórico para agradar ou para atender ao interesse determinado de um julgador. É algo muito maior. Me parece que toda vez que a gente propõe algo que não se enquadra num conceito pré-estabelecido de belo, de bom, de ideal para os padrões carnavalescos, que é algo que a gente pode debater até a madrugada, sempre vai ter questionamento, sempre vai gerar algum embate. Eu penso muito na Rosa também, que você mencionou, em algumas experimentações dela, como o caso de 2002, que é um desfile fundamental para a minha experiência enquanto amante do carnaval, enquanto pensador de carnaval, e que tende a ser subvalorizado, considerado menor e que tem algumas experimentações sensacionais da Rosa. É um desfile que não agradou ao corpo de jurados. Os jogadores acharam aquilo estranho, esquisito, mas vai além, né? Propõe outras coisas. E a minha postura enquanto artista é um pouco isso. Então, é óbvio que o diálogo é importante, ouvir o que está sendo dito é importante, eu gosto de saber o que minha obra está provocando, mas existe uma margem de experimentação e de aposta o tempo todo. O Jacques Vasconcelos, querido, sempre fala, a gente aposta e aposta alto. A gente faz apostas, então pode ser que aquela experimentação na avenida não dê certo. E várias vezes não dá. A Rosa, algumas experimentações dela não deram certo, algumas experimentações do Renato não deram certo, algumas experimentações do João 30 não deram também, certo. E é por aí. O universo artístico, ele corre. Não somos donos da verdade, a gente está trabalhando com uma matéria fluida, né? Que fala para milhões de pessoas, cada uma tem o seu repertório prévio, o seu entendimento, e a minha postura artística é muito provocativa nesse sentido. Eu gosto de questionar, eu gosto de provocar, eu gosto de testar coisas. Felizmente, nos últimos anos deram certo, né? Então, a resposta é muito positiva, o que dá para a gente mais energia para tentar outros caminhos e para continuar nessa trilha. Bom, querido, a gente tem 1 minuto e meio aqui para a live fechar. A gente teve esse probleminha, mas eu queria, assim, todo mundo vai ficar com vontade de ouvir mais, é natural, mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu queria muito mesmo te agradecer, te dar os parabéns. Eu acompanho o seu trabalho de perto como julgador, né? Também estava lá. Quando eu falei isso, me lembrei do Samba da Cubango lá em 2018, mas faz parte do nosso trabalho, enfim. E, claro. E quero deixar muito claro que é isso, assim, o Sambanet, ele reconhece em vocês o que a gente de fato tem de melhor no carnaval, né? E a gente fica muito feliz mesmo de quando uma pessoa que ganha um prêmio de revelação nosso consegue, como foi o caso do Paulo Barros, do Menezes, do próprio Leandro, tá numa escola tão forte, tão firme, com uma história tão bonita como a Grande Rio. Então, meus parabéns pelo prêmio. A gente está aqui ansioso por mais um carnaval. Queria deixar um abraço e aí tem 30 segundinhos para você dar um tchau aí para a galera. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu gostaria
agradecer ao Sambanet, ao carinho e ao comprometimento de todos os membros do Sambanet. Agradecer ao apoio incondicional de tantas pessoas que torcem pelo meu trabalho em parceria com o Gabriel. Mandar um abraço para todos os amigos, para todas as pessoas que participam ativamente do nosso processo de pensar e confeccionar um carnaval. Oi, 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 galera, galera, galera. Eu vou chamar o Bora novamente aqui, o pessoal está entrando. Eu vou chamar o Bora novamente, que a gente acabou interrompendo, e eu vou chamar ele aqui novamente, tá? Porque cortou e é importante aí que ele faça as suas... dê o seu tchau. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Bora, se já estiver online, dá um oizinho aqui para mim, por favor. Vou chamar ele aqui no Zap. Opa! Vou chamar ele aqui. Oi. Desculpa, aqui acabou cortando aí. Estou aqui. Vamos lá. Aham. E aí, então só para fechar, porque a gente ganhou um tempinho. Claro, você já deu claro. aí Maravilha. Então, eu assim, queria mais uma vez te agradecer e vocês, nesse tempo, porque assim, a gente entende que a nossa mente, né, ou seja, está sempre ali, principalmente num momento como esse, que a gente está isolado. E hoje, com a tecnologia, né, você, Haddad, o próprio Vinícius, não sei se continua com vocês nessa parceria, devem estar aí cheio de ideias na cabeça, enfim. Como é que você está vendo esse universo Carnaval 2021? Pode ser, quando eu falo Carnaval, eu falo desfile de escola de samba, né? Sempre lembrando que são coisas que um está contido no outro, mas o Carnaval não depende do desfile de escola de samba. Se vocês já estão produzindo alguma coisa, claro, não precisa dizer o que é, mas se já estão produzindo alguma coisa para 2021, e como é que vocês estão enxergando esse cenário de um possível adiamento de desfile, enfim, como é que vocês estão vendo isso? A produção é praticamente ininterrupta, a gente debate, produz o tempo todo, mas o cenário é totalmente indefinido, então não há contornos definidos, a gente não sabe exatamente para onde isso vai. Estamos num processo de espera, aguardando, observando e acompanhando cada evento desse mundo que de uma hora para outra mudou, né? É fato que tudo mudou e o Carnaval, consequentemente, acompanha essas mudanças, então seguramente o Carnaval 2021 não vai ser mais como aqueles que a gente acompanhou até então. O que vai ser a gente não sabe exatamente, e é essa expectativa, né? Às vezes angustiante, no mais das vezes angustiante, mas a gente tenta extrair dessa angústia também matéria criativa para repensar caminhos, repensar propostas estéticas e continuar produzindo. Assim, a gente fica ansioso naturalmente, e a gente vai ouvindo várias coisas, né? Natural. Já teve gente que toda a escola vai reeditar, todas as escolas vão ter que reeditar, e outro não vai ter julgamento, vai ser... Enfim, histórias a gente vai ouvindo, mas a gente entende que as escolas de samba acabam que se programando, né? Assim, olha, se tiver que reeditar, a gente vai reeditar, sabe? Mas se não tiver, a gente tem aqui alguma coisa caminhando. E aí, por curiosidade mesmo de sambista, como é que você acha, se você pode falar, como é que a Grande Rio vai vir? Vocês vão manter um pouco essa linha ou a ideia não, vamos navegar por uma outra área, uma coisa diferente e respirar outros ares, ou não, vamos conciliar? Porque é aquele velho, estava falando isso com o Leandro, né? Quando a coisa dá certo, a tendência é a gente continuar. Eu lembro, voltando à questão da Imperatriz, essa coisa da escola técnica que a gente levou, isso me dói muito, porque eu nunca saí de casa para desfilar para jurado, sabe? Eu sempre fui lá com a maior da animação, o maior do amor que eu tenho pelo meu pavilhão. Eu nunca fui lá para desfilar para jurado ou só para o jurado. E aí, o tempo todo a gente ouvia isso, de certa forma, me magoava, que é uma escola técnica, uma escola... Mas aí, um desses carnavais, em que a Globo estava fazendo lá aquele pré-apuração,
E aí vamos na quadra na Unidos da Tijuca, aí o diretor lá vem e fala assim, não, a gente está confiante no resultado, porque nós fizemos um desfile tecnicamente perfeito e tal. Vamos agora para a Portela? Não, nós estamos confiantes no resultado, porque fizemos um desfile tecnicamente perfeito. Bom, aí todo mundo se valendo do desfile tecnicamente perfeito para justificar o seu possível campeonato, né? E a gente vê uma Grande Rio, por mais que você já tenha falado que essa questão de resgate foi muito falado e tal, mas a gente, enquanto sambista, vamos dizer assim, mais limitado na obra, porque vocês têm um aprofundamento próprio do desfile, que vocês têm que se aprofundar, estudar, a gente tem uma visão mais rasa. Claro que tem um que procura sinopse, procura o roteiro, mas a nossa visão é uma visão rasa daquilo que está sendo apresentado. E nessa visão rasa, a gente encontrou, nós sambistas, encontramos uma Grande Rio que a gente estava com muita saudade. Muita saudade. E aí a gente, em 2021, a gente vai ter essa Grande Rio ainda caminhando por essa estética, ou vocês acham que não, que vale a pena dar uma mudada nisso tudo? Não, vai continuar nessa linha. A nossa proposta é continuar navegando por essas rotas, experimentando dentro desse universo que tanto nos agrada, enquanto criadores, enquanto artistas, e que a gente tem certeza que é a resposta que a escola, que a comunidade de Caxias tanto quer cantar na avenida. Então não é agora que a gente vai mudar o rumo dessa navegação. Então, né, os torcedores da escola, os amantes do carnaval em geral, podem esperar uma continuidade da nossa linha de trabalho que a gente vem apresentando desde a Intendente Magalhães. Beleza. Bora, mais uma vez, obrigado, querido, de coração mesmo, aí por parar. Eu sei que daqui a pouco agradeço. Tá numa outra live aí. Obrigado de coração, até uma próxima. Um abração. Gabriel, um abraço. Também. Obrigado. Vinícius, beijo. Obrigado, tchau, tchau. Um abração, André. Foi, galera. Então foi esse o nosso primeiro bate-papo, ainda no experimental aqui, né? Faltando um pouquinho aí de internet aqui e ali, mas a ideia é a gente não deixar o Sambanet totalmente parado nesse período, principalmente, né? Quando a gente teria a nossa festa no próximo sábado, bate uma saudade muito grande, é o nosso momento de encontro de sambistas, ver aquela quadra da Unidos da Tijuca lotada, com o coração apertado que esse ano a gente não vai ter essa festa, mas a gente sabe que é necessário isso. Queria agradecer a presença de todo mundo que se fez aí presente, presidente da Lierge, meu amigo Wallace Palhares, que também esteve por aqui, obrigado mesmo de coração a todos que tiveram. Lembrando que na quinta-feira, apresentada pelo Renato Buarque, nós vamos ter Gilcinho e Diego Nicolau. E na semana que vem nós temos os vencedores dos premiados no casal de Mestre e Porta-Bandeira, e também na quinta e na terça-feira nós temos os vencedores de comissão de frente, tá bom? Então a gente vai ter aí as terças e quintas. A ideia é ser rapidinho mesmo, para não ser chato, não ficar segurando vocês aqui há muito tempo. É um bate-papo rápido, mas aí na quinta-feira a gente tem esse encontro marcado, tá bom? Muito obrigado em nome de todos os sambistas, coordenadores do Sambanet, pelo carinho, pela atenção de vocês, e até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau.